O título da mensagem desta manhã, que Deus colocou no meu coração, que trouxesse até vocês, diz o seguinte: entrava a vida e saía a morte. É um título bastante intrigante, né? Nós vemos que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele venceu a morte. E o texto base que nós iremos estudar nesta manhã, se encontra em Lucas capítulo 7, verso 11 ao 17. Diz o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Note aí, uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Nós vemos de novo uma grande multidão. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem assentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Vamos orar? Nosso Deus e querido Pai, agradecemos o Senhor pelo teu amor, pela tua bondade. Quero agradecer o Senhor pelo texto aqui lido e pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito fale em nossos corações, esquadrinha-os, pois sabemos que o Senhor conhece a cada ponto da nossa vida. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. Obrigado pela oportunidade, obrigado por o privilégio de nós podermos ter acesso à tua palavra. E sabemos que por intermédio do teu Santo Espírito é que nós compreendemos. Ilumina os nossos corações, daqueles que nos assistem, daquele que nos ouve, que possa ter uma palavra de conforto aos seus corações. Pai de amor e misericórdia, pois essa é a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Esse texto é bastante conhecido dos irmãos, né? A gente lê bastante esse texto, é um texto que leva a gente a refletir, né? E a nossa vida deve estar sempre voltada para o Senhor, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, o autor, o criador da fé, né? E para a gente entrar nesse texto, nós devemos que ver o início do versículo 11, disse logo depois de quê, né? A gente volta no capítulo 7, no versículo 1, nós vemos que começa da seguinte forma: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Então tudo começa, né? O texto do capítulo 7 e do versículo 11 começa no capítulo 7. Jesus, ele dá o sermão do monte, né? Ele termina o sermão e entra em Cafarnaum. Ao entrar em Cafarnaum, né, ele recebe uma notícia, um chamado, né? No versículo 3 dizendo o seguinte: ele ouviu falar de Jesus. Quem que ouviu falar de Jesus? Um centurião. Um centurião, ele tinha a média uns 100 soldados, como diz a palavra por si só, né? Mas ele tinha um seu servo, o qual ele estimava muito, que ele queria que voltasse à vida, que voltasse ao trabalho, mas ele estava impossibilitado, porque estava doente, né? Estava doente, quase à morte, né? Então ele ouviu falar de Jesus. O que ele ouvia falar de Jesus? O que ele ouvia falar de Jesus desperta nele o interesse de saber que Jesus poderia resolver o seu problema. Então, trazendo para nós, nossos dias de hoje, quando a gente ouve falar de Jesus, nós sabemos que a única chance, a única oportunidade, o único meio para que nós pudéssemos ou poder resolver o problema, ou ter uma bênção, é por Jesus. Então, esse homem fez o quê? Ele manda alguém chegar a Jesus, dizer o seguinte: ele ouviu falar de Jesus e mandou uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe
com insistência: este homem merece que faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então é interessante, fazendo um paralelo com o texto da viúva de Naim, nós vemos que Jesus, aqui nós vemos uma progressiva nos acontecimentos em torno da vida de Jesus. Quando a gente olha para a Bíblia, começa a analisar o ministério de Jesus aqui na terra, nós vemos que era um ministério muito intenso. Então Jesus estava com seus dias contados, né? Jesus sabia da intensidade do seu trabalho, do seu ministério aqui na terra, os dias eram contados. Então nós vemos que Jesus ele tem uma vida muito agitada, muito cercada por pessoas que queriam pelo menos tocar nele, né? Então nós vemos que os religiosos, né, os fariseus chegaram até Jesus, né, pedindo: Senhor, ele tem construído a sinagoga, ele vai falar logo mais que ele ama a nação. Então nós vemos aqui um clamor, um pedido para que ele possa ser beneficiado com a presença de Jesus. Mas voltando para o texto que eu li, que é o texto base, que é a ressurreição do filho da viúva, nós vemos que essa viúva, ela estava aqui, vivia naquela cidade simples, tudo indica que seria um vilarejo, né, e bem pequeno, seria ao sul da Galileia, e Cafarnaum se situava ao norte, né, uma distância bem longe que Jesus percorreu para chegar até essa cidade. Nós vemos que Jesus, o amor dele, a compaixão, a misericórdia é tão grande que ele atende, né? Então isso é uma lição para nós. A misericórdia, a bondade de Jesus nos atende, né? E Jesus toma a seguinte decisão: Jesus foi com eles. Nós vemos que Jesus, por a tua bondade, a sua misericórdia, né, ele vai atender esse homem, né? Nós vemos que esse homem, olhando para a conversa que ele vai ter com os servos que mandam até Jesus, ele diz assim: diga ao mestre que eu tenho soldados, tenho pessoas à minha disposição que eu mando, vai, este vem, né? Ele faz tudo isso. Eu espero que o Senhor também é a mesma coisa, porque eu vejo falar do Senhor. Então ele ouvia falar grandes coisas de Jesus, né? Então nós vemos este homem com toda essa capacidade, com todo esse poder, ele se sentiu impotente diante dessa situação que ele estava enfrentando, uma impotência que abateu a vida dele. Ele ter toda essa autoridade, mas não ter autoridade de salvar aquele servo dele que estava quase à morte. Falando em morte, como o título diz, entrava a vida e saía a morte, ela causa um pavor sobre nós, ainda mais nos dias que estamos vivendo, né? Eu perdi recentemente um amigo no trabalho por conta dessa doença que nos assola, né? É muito triste você ter alguém que está do seu lado, nunca mais você vai ver ele. Ele foi retirado do convívio do trabalho, do convívio familiar, do convívio da sociedade. Agora eu quero trazer essa gravante diante desse texto. Este homem que tinha toda essa autoridade, vendo o seu servo à beira da morte, né? Mas ele toma uma decisão: há alguém que pode restabelecer a vida ao meu servo. Então esse alguém é Jesus. Então ele vai até Jesus, ele diz tudo isso para Jesus: Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. É um reconhecimento, meus amados, muito profundo. Reconhecer Jesus, saber a grandeza de Jesus, você reconhecer. Ele fez isso. Ele não era um judeu, ele era um grego, ele era outra nacionalidade, mas Jesus o atende, e Jesus diz o que para a multidão? Nem em Israel eu encontrei tanta fé. O que diz o final? Quando aqueles servos voltaram para casa, encontraram o homem restabelecido. Bom, meus irmãos, para a gente entrar no texto da viúva de Naim, nós entendemos que Jesus, ele é amor, que Jesus é autor da vida, que Jesus atende, que Jesus vai, né? Diferentemente desse centurião, está a viúva, né?
Eu quero que os irmãos notem bem. Às vezes nós estamos com um problema, com uma dificuldade na nossa vida, e parece que Deus está distante. Parece que Jesus se encontra em Cafarnaum, nós estamos aqui em Naim, nós estamos na Galileia, né? Às vezes isso começa a nos abater, e nós começamos a olhar à nossa volta, como Pedro começa a olhar para as águas, começa a se afundar. Mas Jesus está sempre presente. Jesus está perto de nós e vai ao nosso encontro. Nós vemos que Jesus, ele foi até Naim. Jesus chega até esse vilarejo. O que vai acontecer ali? Um milagre que começa numa progressiva, intensa no ministério de Jesus. Jesus, ele tem a notícia de um servo que está à beira da morte, mas aqui em Naim, um jovem morto. Como diz, a morte nos traz pavor, a morte nos traz tristeza, a morte nos traz separação, a morte nos traz dor. Ainda mais que nesses dias que nós estamos vivendo. Todo mundo tem medo e pavor da morte, e é normal nós ter medo da morte. E eu, como morei em sítio, trabalhei em fazendas e mexi muito com os animais, os irmãos não têm noção o que é um animal quando você começa a conduzir ele para o matadouro. Ele desconhece até o seu próprio dono, porque ele sente a morte. Ele sente o cheiro da morte ao caminhar rumo ao matadouro. Então nós vemos esses dois personagens aqui, embora diferente, um homem com toda a autoridade e uma viúva. Vamos falar um pouco dessa viúva, né? Ela morava num vilarejo simples, uma cidade pequena. E o que acontecia ali? Devia ser uma cidade que praticava agricultura, né? Eu começo a olhar para esse texto, eu vejo a Bíblia como se fosse uma história de quadrinho, né? A gente começa a olhar os acontecimentos, encaixando as peças, você vai vendo que essa viúva, ela foi uma adolescente, né? Cheia de sonhos. Ela sonhou com casamento, ter o seu marido, ter o seu lar, e construir, gerar filhos. E ela conseguiu tudo isso. Ela conseguiu, porque o texto narra que ela era uma viúva e tinha um filho, né? O sonho dela foi realizado: casar-se, construir uma família e ter um filho, né? Mas ela não contava com as coisas que poderiam acontecer com ela. E interessante, nós devemos atentar, porque não cai uma folha da árvore sem que Deus permite. Todas as coisas estão diante do conhecimento de Deus. Esse Deus que criou os céus e a terra, o Deus que enviou Jesus, que é o autor da vida, o Deus que venceu a morte por nós. Então essa viúva, creio que ela deve ter pranteado muito com a perda do seu marido. Ela deve ter lamentado, chorado, tristeza, lágrimas, porque o teu marido partiu, morreu. Mas no seu tanto de tempo para frente, mas o que acontece? Também vai o seu filho. Então nós vemos que um agravante, irmão, na vida da pessoa, de um dia para o outro, ou da noite para o dia, pode acontecer uma catástrofe em nossa vida. Na onde nós estamos estribados? Aonde está a nossa esperança? O que devemos fazer? Quais atitudes ter tomada? Nós devemos ter em nossa mente: Jesus está presente, Jesus está a caminho. Então Jesus foi a caminho de Naim. Jesus foi, nada tira do meu coração esse pensamento, Jesus foi especificamente para curar a dor daquela viúva. Jesus, eu não consigo imaginar qual a distância, quanto tempo de caminhada durou para Jesus, o preço que custou dessa caminhada, aquela estrada empoeirada, essa multidão que oprimia. Nós vemos que Jesus, ele arrastava a multidão. Por que Jesus arrastava a multidão tão grande, meus amados? Porque Jesus é Deus, porque Jesus é bom, porque Jesus multiplicava os pães, porque Jesus tinha a sua misericórdia no seu coração. Jesus aproximava das pessoas. O mais carente, o mais pobre, o mais humilde, aquele que estava esquecido da sociedade, como o cego Bartimeu, como aquela pecadora que chega diante dos seus pés, que unge com os cabelos, com um vaso, enxuga
com óleo, enxuga os seus pés com os cabelos. Jesus dá atenção para essa pessoa. Jesus ama, Jesus é amor, e Jesus é vida. Então, com isso ele arrastava uma multidão, e também com ele estavam discípulos, próximo ali, junto, aprendendo. Mas o interessante é que Jesus vai até essa cidade. Ao chegar nessa cidade, diante da porta, o que encontra? Uma multidão que sai. Não sei se os irmãos já prestaram atenção, notaram algo. Quando alguém está saindo por uma porta, você não consegue entrar. Não tem como você entrar por uma porta se tem alguém saindo. Tem que esperar, né? E interessante que eu já trabalhei, como eu disse, eu sempre volto na minha vida passada, que eu trabalhava em lavoura, com gado, com os animais. É a mesma coisa você abrir uma porteira, aquele curral, tem ali 100 cabeças de gado, 500 cabeças, estão todos ali, depois de uma vacina, depois de uma marcação de gado. Quando você abre a porteira, aqueles animais saem como um estouro, eles não vê a hora de ganhar a liberdade. Mas o contrário desse acontecimento era bem diferente. Essa multidão que caminha ao rumo ao cemitério, ao rumo ao sepultamento, na frente ia aquela pessoa, o defunto, próximo estava o ente querido, né? Estava ali a pessoa, pai ou mãe, ou alguém da família estava mais próximo. Atrás vinha a multidão que seguia o cortejo. No meu tempo de criança, eu me lembro muito bem, eu participei de funeral de pessoas ali, de família, amigos, né? É muito doído. A morte, ela causa uma dor tão grande quando você perde alguém. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Fica um vazio, um buraco, não sai, nunca mais sai. Fica uma cicatriz. Por quê? Porque alguém que te ninou no berço, alguém que pôs o pão de manhã na tua mesa, você nunca mais esquece. Eu também nunca mais esqueci. Eu imagino a dor dessa mulher, né? Essa mulher não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus, nunca viu falar de Jesus. Ela estava curtindo aquela dor terrível, aquela dor que fosse uma espada que sangrava o seu coração. Atrás iam os flautistas, as pessoas chorando, lamentando. Como eu disse que no tempo passado, eu morava em cidade pequena, o cemitério ficava uns 2 quilômetros da retirada da cidadezinha, porque o cemitério não pode ser dentro da cidade, principalmente aquela cultura judaica. O morto deve ser sepultado fora, porque para não contaminar as pessoas, né? E tinha essa cultura, e até hoje eu creio que é assim. Então, uma cidadinha pequena, eu vi que o cortejo ia seguindo, você escutava o silêncio. Se você prestar atenção, você ouvia até o coração bater. Às vezes tinha um grito de lamento, tristeza, dor. Mas o interessante é a gente olhar para o texto, que Jesus presencia tudo isso. Jesus presencia essa dor dessa multidão, mas Jesus não está olhando para a multidão. E vai em quem? Na viúva, naquela mulher. Qual a ação de Jesus na vida dessa mulher que jamais ouviu falar de Jesus? Ela não sabia quem era Jesus. Diante dela está ali um varão, um homem de quem os homens escondiam o rosto. Um homem descrito por Isaías no capítulo 53, experimentado no trabalho. Um homem com a sandália no pé, provavelmente empoeirada, envolto numa túnica com os traços de judeu. Ele disse para ela: não chores. Meus amados, eu desafio alguém que chegar em alguém que perdeu um filho, dizer assim: para de chorar. Seria muita, eu não tenho palavra para dizer, ninguém tem a coragem. Eu não sei se você esteve um dia num auditório, ouvindo uma palestra, se você tem coragem de fazer uma pergunta. É difícil você perguntar sobre um assunto, quando o cara abre um espaço, você tem a mesma pergunta, você não tem coragem de expor. Agora Jesus, ele não faz uma pergunta, ele diz com autoridade: não chores, pare de chorar. E que Jesus fez é um agravante tão grande para aquela sociedade. Jesus toca no caixão, Jesus manda parar o esquife, aquele cortejo é parado, porque ali se encontraram duas multidões,
Multidão essa que tem uma diferença muito grande. Uma multidão esperava milagres, cura, pães e peixe e alegria. A outra era uma dor, tristeza muito grande. Então, diante desse quadro, quem vence? A vida. É por isso que eu digo o título: entrava a vida e saía a morte. A morte, ela não tem espaço para a vida. A morte, Jesus venceu a morte. Então Jesus para, ele toca. O que acontece? Acontece um milagre. O jovem senta e começa a conversar. Eu fico imaginando na cura, na ressurreição de Lázaro, creio que essa aqui é a primeira ressurreição. Eu fico imaginando na filha de Jairo. Então todas essas ressurreições são diferentes. É diferente. Porque uma Jesus manda dar o que comer, outra Jesus manda soltar o pano soltar o pano que está envolto no Lázaro, mas aqui não, esse moço ele senta no caixão e começa a conversar, e Jesus devolve, Jesus entrega para sua mãe. Que amor, que bondade, que misericórdia, que compaixão. Então nós sabemos que, como disse antes, Jesus viveu dias intensos aqui na terra. Nós vemos que Jesus sai, ele cura aquele homem, o servo daquele centurião, que estava à beira da morte. Logo em seguida, ele se depara com a morte. Com alguém que já partiu, alguém que já se foi, alguém que é só lamento, que é só tristeza, que é só dor. Mas Jesus traz a vida a esse jovem. Eu fico imaginando a alegria daquela mãe. A alegria daquela mãe que tem então, ela tinha perdido todas as esperanças. Ela tinha perdido tudo. Além de perder o seu marido, agora perde o seu filho. Fica imaginando uma viúva para viver numa sociedade, naquela época. Hoje é difícil. Imagina naquela época. Lucas, ele não relata qual o poder aquisitivo dela. Mas se ela perdeu aquela esperança, que um dia podia sustentar no futuro. Mas agora ela tem de volta. Nós vemos o que a multidão disse. A multidão ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Irmãos, cheios de temor. Nós devemos temer. Nós devemos reverenciá-lo. Nós devemos adorá-lo a Deus em cada circunstância da vida. Não importa se nós estamos abatidos, não importa se nós estamos bem, nós devemos adorá-lo, nós devemos reverenciá-lo, porque Jesus é o autor da vida. E seguindo, a multidão, muitas vezes, ela não tem parâmetro, ela não tem um conhecimento, às vezes, do fato, o que ela está seguindo. A multidão, às vezes, ela vai pelo barulho, né? Qual a opinião da multidão? Eu quero dizer para vocês, quero que vocês analisem, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de angústia, tempo de dor. Eu sei que cada um de nós temos uma história, nós sabemos onde aperta o calo em nosso sapato, nós sabemos no nosso coração, aonde que bate o medo, onde que bate o frio na espinha, quando você liga, vê uma reportagem de alguém que partiu, quando você liga, vê uma reportagem de alguém que foi assassinado de sangue frio, simplesmente por um aparelho de celular. Eu sei que isso abate a você, porque você pode pensar assim: puxa vida, eu estou inserido na sociedade, e a sociedade, ela se encontra uma multidão. A multidão espera de Jesus milagres, pães, peixes. O que você espera de Jesus? Essa eu quero essa pergunta para vocês. Pense, nós como cristãos, lavados no sangue de Jesus, nós entendemos pela Bíblia que Jesus, o Filho de Deus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio dar a vida em favor de nós. Porque esse moço aqui, que Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou ele para a vida eterna, ele ressuscitou ele para a vida cotidiana normal.
Mas o que Deus quer para você é a vida eterna, a vida que não acaba mais. Eu posso morrer hoje, posso morrer amanhã, posso ser acometido por alguma outra coisa, uma doença qualquer, e vir a óbito. Mas a minha esperança não está neste mundo, não está com uma multidão aqui, mas está em Jesus. Porque eu sei que Ele caminha de passos largos sempre ao meu encontro. Eu sei que Jesus está sempre saindo de Cafarnaum, correndo até Naim, para socorrer os necessitados, os aflitos. Mas a multidão erra, a multidão falha ao glorificar a Deus. A multidão dizia o seguinte: um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles. Jesus não é um profeta. Você tem que ter consciência, Jesus é Deus. O próprio Deus tomado em forma de homem, como diz em a carta de Paulo aos Filipenses, que desvaziou da sua glória e desceu até nós. E humilhou-se a si mesmo, tomando em forma de homem. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus não teve o orgulho, não teve a prerrogativa de ser igual a Deus em nenhum momento. Humildade. Reconhecimento em forma de homem. Porque Jesus ouviu o servo, Jesus ouviu aquele centurião. O centurião, ele estava em uma situação difícil, sabendo de toda a autoridade que ele tinha, mas ele sentia um homem em mísero estado, porque eu não tenho força para nada. Eu percebi, porque eu dependo de alguém, porque o meu servo está ali. Tanta autoridade que eu tenho hoje está sucumbido a esse homem, que eu tanto espero do seu trabalho. E nós vemos que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele é Deus. Não como a multidão entendeu como um profeta, um grande homem. Não, Jesus é Deus. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Qual lições que podemos tirar? Jesus arrastava a multidão, e através desse milagre, mais gente se aglomerava de Jesus. Eu quero fazer essa pergunta: o que você espera de Jesus? Você espera um milagre? Você espera um bem financeiro? É errado? Não. Eu quero saber uma coisa: você está preparado para morrer hoje? Você está preparado para quando chegar uma doença, você sabe que está à beira da morte, você olhar: Senhor, estou pronto, porque o Senhor deu a vida por mim. E eu entendi o plano de salvação do Senhor, descrito no Evangelho de João, assim como Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, vai morrer, mas o que é nascido do Espírito é vida eterna. Eu entendi que o Senhor disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. E aprende de Jesus, porque Ele é manso, porque Ele é humilde, e vocês encontrarão descanso. Não é descanso do trabalho do dia a dia que nós temos, eu tenho, você tem. Não, é descanso da alma, é descanso do medo da doença, medo desse vírus assolador que nos assola. Sabemos que isso é uma peste que está vindo sobre a sociedade, que nós não podemos nos abater, mas que podemos olhar para Jesus. Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Sabemos que Jesus é o autor da vida. Eu gostaria de levar para vocês, antes de encerrar esse texto, levar para João, Evangelho de João. João narra, o Evangelho de Jesus, narrado por João, da morte de Lázaro. Bem diferente da viúva de Naim. Lázaro era amado por Jesus. Jesus sempre ia à casa de Maria e Marta, tomar um café, tomar um lanche. Mas, por coincidência, por coisas, por ironia do destino, aquele jovem, aquele moço, aquele homem, veio a ficar enfermo. E enfermidade que era progressiva, que era intensa, que ia à morte. E Jesus é notificado, estava longe. Aquele Lázaro que você ama, olha bem, que você ama, está doente, quase à morte. Venha. E Jesus ficou lá uns 2, 3 dias. Jesus volta, e acontece o seguinte: quem não lembra de Marta?
e Maria. Quem não lembra da passagem de Marta e Maria, quando Jesus está na casa, que Maria chega aos pés de Jesus e ouve aquela mensagem? Maria bebia o sermão de Jesus, ela tinha prazer em ouvir de Jesus e aprender de Jesus e aprender de Jesus mais. Era uma sede insaciável. Como é bom ouvir mensagens, pregadores, pastores, desenvolver um texto. Como é maravilhoso estar na igreja ouvindo a palavra de Deus, como nesse momento você está sentado aí. É gratificante para nós. Então Maria era essa personagem. E Marta, aquela pessoa, aquela mulher que estava preocupada com a casa, com a comida, com os lanches, que Jesus vinha ali, não era só um não, era muita gente. E Marta diz para Jesus: Jesus, manda que Maria me ajude. E Jesus diz: Marta, Marta, você está ansiosa. Marta, Marta, você está muito ansiosa, né? É preciso buscar primeiro. Maria escolheu a melhor parte. Então a gente lembra dessa passagem interessante, que essa Marta, ela tem um conhecimento que muitas vezes ela foge do nosso entender, do nosso conhecimento. Nós vemos que quando Jesus chega, que é chamado, ele chega, Jesus, diante dos nossos olhos, ele chega atrasado. Jesus não chega atrasado nunca. Deus está sempre presente. João 11, capítulo 11, verso 22, diz o seguinte: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é a nossa pergunta, esse é o nosso questionamento. Se o Senhor fizer isso, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor ouvisse a minha oração, nós devemos parar com isso. Nós devemos olhar, debruçar na Bíblia e desmiuçá-lo e pedir que o Espírito Santo fale em nossos corações, para que possamos entender o que Deus espera de nós. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Vai vendo a resposta dessa mulher que fazia lanche. Vai vendo da resposta dessa mulher, que muitas vezes diante de nós damos pedrada nela, diz assim: podia estar junto com Maria, sua irmã, por que quis tirar Maria de perto de Jesus? Vai vendo a resposta. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Sabe qual a resposta teológica dela? Ela disse assim, Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Naquela época, os saduceus não criam em ressurreição, e muitos dos judeus. Marta cria na ressurreição dos mortos no último dia. Marta tinha uma base bíblica, Marta tinha uma base de doutrina, Marta tinha um conhecimento de quem era Jesus. E Jesus disse, esse texto aqui que eu gosto, amo esse texto. Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Você crê isto? Disse para Marta. E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta dá uma resposta completamente diferente da multidão. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Essa é a base da nossa fé. Essa é a base do nosso pensar, do nosso entender a palavra, da nossa comunhão com Deus. Jesus é o Cristo, Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele tem a vida eterna, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, vive, e todo aquele que vive e crê nele não morre. Eu creio que eu vou morrer, mas o que vai perecer é este corpo, mas a minha alma vai estar com ele para a eternidade. Essa é a minha esperança, e deve ser de todos vocês. Eu gostaria de deixar esse texto com vocês. Pense, reflita sobre esses três personagens. Pense bem. Pense no centurião, que ele entendeu quem era Jesus. Olha para o quadro da viúva, que eu não ouvia falar, não sabia quem era Jesus, mas ela foi presenteada, tendo de volta a vida do seu filho. E Marta, que teve aquele convívio íntimo com Jesus. Jesus era muito íntimo daquela família,
que tomava lanche e ceava junto. E Jesus tem essa conversa com Marta, tem essas respostas maravilhosas dessa mulher. Eu quero que você junte esses 3 textos e tire suas conclusões. Pense, Jesus ele atende a todos. Jesus está pronto para atender aquela pessoa que está no anonimato, que nunca ouviu falar dele. Ele está próximo ali, está de braços estendidos, as mãos abertas. Jesus ele nos atende aquela pessoa que está em todos os cultos, pedindo, buscando, louvando o trabalho, com a sua vida dedicada no ministério. Jesus está presente ali. Jesus está presente aquele um forasteiro, que não é da nossa nacionalidade, ou a pessoa que está tão distante, que tem a sua vida, seu cargo, sua vida profissional estabilizada. Jesus também está de braço aberto. Esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós servimos. Que assim seja, que Deus nos abençoe, tenhamos um bom dia, uma boa tarde a todos, e que Deus nos abençoe.